É com imensa alegria que nós damos início a esse evento tão carinhosamente e por tanto tempo traçado, costurado, delineado a muitas e muitas mãos. Nós não vamos conseguir, nesse evento, falar de todas as pessoas que participaram dele, que contribuíram com ele, porque, de fato, este não é um evento. Este é um fórum permanente que começa hoje, na verdade, não começou hoje, ele tem mais ou menos uns 3 anos de vida, mas é um fórum de debate permanente sobre o Rio de Janeiro. Então, esse evento, ele é, na verdade, um evento anual, né? Mas o fórum é permanente, e nós convidamos vocês, especialmente nessa abertura, para nos ajudar a fazer o que a gente vai demonstrar aqui, algo perene e, possivelmente, quem sabe, permanente, em nome da nossa cidade. Eu faço isso sempre profissionalmente, mas nunca me senti tão nervosa. Só porque a gente mesmo que organiza. Muito lindo. Quando a gente assina, faz toda a diferença. É bom para eu aprender quando eu estou do lado de lá. Mas é muito alegre estar aqui com vocês, muito feliz. Então, esse fórum ele é uma realização do Cariocas em Ação, em grande e imensa parceria com a Acerrio, que eu já vou falar dela aqui. Mas o Cariocas em Ação, as pessoas já podem perguntar o que é. Este painel de abertura, a função dele é exatamente apresentar o Cariocas em Ação, o Pacto do Rio, os nossos projetos. Então, no decorrer desse painel, vocês vão ter clareza de quem somos nós. O Pacto do Rio e o Cariocas em Ação são os realizadores desse evento. Quem são os nossos parceiros? O nosso principal parceiro é a Agência 3, que nos ajudou a mover essa máquina inteira, né? O patrocínio desse evento é da Prefeitura do Rio e da Acerrio, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Mas a Acerrio, e vocês também vão ver durante o evento, não é apenas alguém que patrocina esse evento junto com a Prefeitura. A Acerrio, na verdade, é a incubadora de tudo isso que está acontecendo. É aqui nesse espaço que a gente trabalha no 10º andar. Nós vamos começar hoje compondo essa mesa. Então, quem nós vamos convidar? Eduarda Larroque, por favor, venha compor a mesa. Eduarda Larroque é criadora do Pacto do Rio e presidente do Cariocas em Ação. O senhor Paulo Protásio, por favor, presidente da Associação Comercial do Rio. Não só isso, nosso parceiro e amigo que nos aguenta todos os dias aqui, enchendo seus ouvidos. Quero convidar Rodrigo Lang, presidente do Instituto de Engenharia e Gestão, que é outro grande parceiro nosso nesse momento. Quero convidar o Marcelo de Andrade, presidente do Pronatura, por favor, para compor a nossa mesa, outro grande parceiro. E quero convidar o Rick Nietzsche, que, junto com a Eduarda e comigo, está desde o início desse processo de construção do Pacto do Rio. É com muita alegria, com muita honra, com muito prazer, com muita expectativa que eu dou como aberta essa sessão para o primeiro Fórum de Sustentabilidade do Rio. E quero convidar para dar as boas-vindas o senhor Paulo Protásio, presidente da Acerrio. Bom, eu cheguei já com uma recomendação da Viviane de falar pouco. E eu escrevi 3 páginas, na realidade. Eu vou deixar essas 3 páginas para a secretaria incorporar aos anais. Por que eu escrevi as 3 páginas? Primeiro, para a convivência com essa dupla é absolutamente impagável. Ou seja, vocês não imaginam que é trabalhar com Eduarda Larroque. Não suficiente, Eduarda Larroque traz Viviane Moser. Ou seja, eu quero desafiar qualquer um a operar com essas duas com disciplina. Primeira coisa que a gente sonhou, na realidade, e eu sonhei junto com a Eduarda, quando lá estive, quando presidente de um conselho nosso, vivendo as angústias do Rio, eu dei meus costados voluntário
lá no IPP e assisti uma reunião. Depois ela me chamou para uma outra reunião mais fechada, onde eu fui sabatinado. Eu acho que eu fui aprovado. E, ao ser aprovado, eu participei do grupo. Eu fui aceito. O que acontece? Daí em diante, eu comecei a conviver com ela ao ponto de dizer que aquilo era precioso, mas não podia ficar no Estado. Não podia ficar no governo. Não podia ficar no município. Por quê? A sociedade tem grande desconfiança quando você está lá, do outro lado. Venha para cá. E as circunstâncias acabaram nos trazendo juntos. Exatamente no momento em que eu vou assumir a associação comercial. Então, eu assumi a associação comercial nesta sala com o compromisso exatamente de fazer o que está sendo feito hoje para vocês, junto com vocês, a sociedade. Agora, a sociedade não pode dispensar o governo, embora tenham algumas ilusões. Político é muito importante. Que diga isso o André. Se você não for político, você não sobrevive à política. E mais do que isso, você não leva o país aonde ele tem que estar. Agora, tem um bom político e tem um mau político. Lamentavelmente, a gente escolheu mal. A gente escolhe mal. A gente precisa melhorar a nossa forma de escolha. Faz parte da sustentabilidade. Está mais ou menos dito aqui, com outra linguagem, mais refinada, que eu quero impressionar quando sair nos anais. Na realidade, não quero deixar isso passar como se fosse uma página em branco. E eu vou acrescentar o que está na minha cabeça, para se somar ao que está na cabeça delas e na de vocês. Seguinte, eu nasci como associação comercial, presidente dela em 89. Não sabia o que ia fazer, aí perguntei a um amigo meu, Baiana Soares, no Ministério das Relações Exteriores, o que deveria acontecer com o Brasil nos próximos anos, no calendário do Ministério. Aí ele falou, tem um negócio aqui, que é UNCTAD, United Nations Conference for Environmental Development. E não tem um lugar ainda definido. É no Brasil. Eu digo, é no Rio. E o meu objeto foi trazer essa reunião para o Rio de Janeiro. Gente, alta criminalidade, todos os procedimentos absolutamente desiguais, tudo há um caos. Ninguém vai para o Rio de Janeiro por causa da segurança. Vieram. Botaram um tanque na esquina. Mas eu sentei com o Brizola e conversamos longamente. Ele e o Fleury, que era inimigo político dele, não sentavam juntos na mesma sala. Mas, quando entraram na minha sala, abraçaram-se. O que acontece é que você pode combinar com o político grandes mutações. E o que a sociedade precisa agora é de combinar com os políticos, para poder fazer exatamente isso que está acontecendo. Por isso, escolhemos Paulo Artug para o almoço de sexta-feira. Porque é um político que está sendo cooptado pela sociedade e, trabalhando com ela, está chegando a algum lugar. Aqui também eu disse alguma coisa que eu deveria dividir com vocês, sem querer ser, vamos dizer, chato. Primeiro, porque o Fórum do Rio é um evento da sociedade brasileira na busca de uma afirmação local global diante do momento que vive uma grande transformação social, econômica, ambiental e política. 2, o Fórum do Rio tem que ser sentido como uma conferência do Brasil, para que suas áreas metropolitanas se apresentem como um processo e como uma agenda progressiva. 3, a Conferência do Brasil, como instrumento de política de modernização do país e de seus centros urbanos,
e de sua organização para aumentar suas trocas. 4. A Conferência do Rio, em sua nova percepção como cidade anfitriã de uma evolução iniciada no evento matriz que foi a Rio 92. Então, gente, aqui está cravada a raiz da Rio 92. Aqui está cravada o sentimento disso. Ele é tão forte que o Laudemar sabe dele pela existência. Quando ele recebeu para fazer a Rio +20, quando ele carregou, eram raízes de 92. A +5, a +10. Quando chegou a +20, nós já estávamos maduros. O Rio de Janeiro é a capital da mudança para o país. Nós podemos nos chamar, até como um nome não é tão bonito, como rótula, porque a rótula é a única parte do corpo que bota o homem em pé. E a rótula no Rio de Janeiro é a parte importante que bota o Brasil em pé. Então, se acontecer aqui, vai acontecer alhures. Finalmente, eu evoluí na minha proposta e acabei criando outros 4 itens. Aliás, 6. Como é que eu fui? Isso foi de madrugada. Primeiro, ação reprodutora. Nós temos que visualizar isso. Ou seja, na verdade, a gente está se introduzindo numa forma de promover alianças de intenções. Alianças que vão além de cartas de compromisso. Alianças que possam ganhar vida, ter concretude e consequência. 2, permanência. Combinei com a Eduarda que ela passa esse bastão agora para a nossa instituição e nós já estamos olhando 2020. Nosso compromisso em 2020 se caracterizará pela reunião dos arquitetos do mundo aqui no Rio. Sérgio Magalhães já está conosco. Nós estamos trabalhando com o IAB. A gente vai exortar os arquitetos a virem para cá para encontrar a gente dentro de um laboratório. Nós vamos convidar São Paulo para se somar conosco, porque não existem 2 cidades mega vizinhas no mundo. Nós somos o maior laboratório urbano do mundo, Rio e São Paulo. A conurbação é um fato e a gente tem que encarar isso. A legitimidade. A comunidade tem que se veicular, até porque ela é a única que vai legitimar esse evento. Não é só a presença do Estado, do governo, da ação federal, do Arthur, que são personalidades do processo. Você, no seu design, sabe disso. Somos nós. Então, essa ação, eu acho que é importantíssima. Transparência. Esse é o item 4. Eu acho que tem que servir a opinião pública. Nós temos que traduzir isso no estabelecimento de uma atmosfera de confiança mútua entre a direção, que está hoje no evento, e o público. Você tem que passar dessa sala. Visão dos benefícios. Nós não vamos poder chegar a nenhum resultado se a gente não tiver essa visão. Temos que consolidar essa visão de uma forma até imediata. Saindo daqui a 48 horas, 72 horas, com alguma coisa que nos permita ver essa ação, esse quadro reproduzido. E o âmbito regional. Não preciso justificar esse, porque a interpretação da nossa missão vai além do Rio. Eu acho que a próxima edição tem que pegar todo o Sudeste, e essa é a razão do convite também ao Espírito Santo, porque junto conosco já está São Paulo e Minas Gerais. Essa próxima etapa, que é 2017, ela nos catapulta para um procedimento de olhar internamente as áreas metropolitanas. Com Vicente Loureiro, a gente já combinou de selecionar 15. A próxima reunião vai ser uma reunião onde vamos ter 15 áreas metropolitanas trocando figurinha. Por que motivo? Porque em 2018, a gente faz um grande tranco
2019, a gente convida o mundo. E o mundo, por incrível que pareça, é muito semelhante ao que nós estamos fazendo. Para surpresa minha, quando nós adentramos na associação comercial juntos, aqui nesse pódio, com um grupo de parceiros nossos, tem uma fotografia em que eu estou dizendo o seguinte: na Europa, porque a reunião mundial que eu fui, ela é dividida em gomos no mundo, são 4 gomos. Um é África, outro é Ásia, Oceania, outro é Europa e outro é Américas. As associações comerciais do mundo inteiro, Chamber of Commerce, ou seja, Chambre de Commerce, são 12 mil. E eu encontrei na Europa um grupo de 18 áreas metropolitanas que já se encontram há 2 anos. E eles trabalham diretamente vinculados aos seus mayors, aos seus alcaides, aos seus prefeitos, a essa governança que está sendo estabelecida por aquelas regiões. Por quê? O caminho da troca, o caminho do conhecimento intercambiado, o caminho dos resultados, do compromisso social, do meio ambiente, do desafio para a humanidade, hoje está dentro desses centros. Não existe mais intermediação nacional. Existem esses centros falando um com o outro. Ali na Assembleia, Aspásia me ouviu falar, na audiência pública da área metropolitana, eu disse isso mesmo. A área metropolitana aqui, se não descobrir com competência, ela não trará para a sua população resultado de qualidade de vida, porque não vai resultar em competência na ação das trocas. Claro que isso é um grande desafio, é verdade, mas é possível, é claro, e principalmente para nós, porque a gente já nasceu global. O Rio de Janeiro, pela raiz de 92, já é parte desse mundo. Trazer, então, a reunião mundial das câmaras de comércio para cá, antes de 20, trazer os arquitetos, é fundamental. Nós estamos brigando por isso. Queremos até o apoio de uma cartinha do André para isso. Por conta de quê? Se nós tivermos a qualificação desse processo, ela está sendo escrita agora. Eu não tenho o menor problema de botar um book competindo com Montreal, com Bogotá, com Orlando, nos Estados Unidos. Nós estamos competindo para sediar essa reunião. Agora, por que motivo? Paulo, está tão confuso o Brasil, está tão difícil. Não. Meu irmão, meus amigos, qual é o país do mundo que arranjou, primeiro, 39 partidos políticos, e com 39 partidos políticos promoveu um impeachment do presidente? Qual é o país do mundo que, ao lado de tudo isso, o fez diante de uma crise econômica e financeira astronômica, profunda, de grande raiz? Não satisfeito, participou do mais profundo, extraordinário momento de vasculhar a vida das autoridades, das pessoas, das empresas, num processo de corrupção em que prendeu desde senadores até ministros feitos no dia uma semana antes. Gente, qual é o país que fez isso? Qual é o país que, ao lado de tudo isso, está preparando para fazer uma eleição de 5.562 municípios, numa só vez, em outubro 2? Qual é o país que faz tudo isso, soma tudo isso e chama o mundo inteiro para observar ele? Qual a Olimpíada? Qual é o país? É a nossa jabuticaba. Ela tem que ser tratada, tem que ser compreendida, tem que ser percebida e tem que ter competência. É o que vocês vão fazer nos próximos 2 dias. Deus abençoe. Nós realmente vivemos um momento muito difícil no Brasil, não só no Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro especialmente,
mas nós estamos aqui para construir a base de acordos, né? O objetivo desse fórum, e esse fórum não é qualquer fórum, nós não estamos aqui para discutir temas e publicar um documento que já é maravilhoso, nada contra. Nosso objetivo é dar um passo além pela urgência, pela necessidade. O que nós vamos fazer aqui hoje é construir uma base mínima, e isso vai ficar muito claro durante o nosso dia, para que, a partir desta base, a gente possa plugar outras possibilidades e ir se expandindo a partir de um núcleo comum, de uma base comum. Eu vou convidar a Eduarda Larroque para fazer a apresentação, começar a apresentação desse modelo que a gente está construindo e apresentando hoje para vocês. Eduarda Larroque. Bem, obrigada. Bom dia a todos. É um prazer enorme ver tantos amigos, né? E são amigos porque são amigos alinhados por princípios. Então, acho que todo mundo que está aqui sabe, eu passei 7 anos e meio no governo, não é fácil, a gente envelhece uns 30 anos. E o pacto, na verdade, é uma síntese de tudo que eu vivi ao longo desses 7 anos e meio que eu tive à frente, primeiro da Secretaria Municipal da Prefeitura do Rio, e depois à frente do IPP, que é o Instituto Pereira Passos, que é o Instituto do Coração, que é o Instituto de Informação. E tudo que eu acredito que a coisa mais importante para a gente conseguir transformar o mundo é a informação qualificada. Então, assim, a ideia principal aqui desse fórum é juntar essa força para a gente dizer que algumas políticas têm que se tornar políticas de Estado e não de governo. Então, por exemplo, uma independentização do IPP, como existe com o IBGE e o IPEA, supostamente, idealmente, é absolutamente salutar para a nossa metrópole. E expansão, assim, para o governo metropolitano, para a gente conseguir compor forças e ter uma informação qualificada. Então, essa é a parte assim, mais fundamental de tudo que a gente está tentando construir aqui. Integração e informação como condição para a sustentabilidade da metrópole. E eu sou uma pessoa muito otimista, todo mundo sabe, mas, infelizmente, eu não estou tão otimista quanto o Paulo. O Paulo consegue ganhar de mim no otimismo, né? Então, assim, assim como vários outros aqui, estamos de luto. Estamos de luto, sim, porque a gente perdeu ou quase perdeu uma grande oportunidade que a gente tinha. Então, a gente viu, 20 anos depois da Rio+20, um espaço para a gente ter uma Olimpíada e a gente vem num cenário político e com o governo do Estado completamente quebrado. Então, a situação, assim, e aí eu faço meia-culpa, eu estou desde 2009, então é muito importante a gente ver que a gente tinha uma expectativa que foi um cenário muito otimista. Então, o que faltou naquela ocasião, né, então, assim, eu até estou parando aqui, todo mundo já sabe a motivação do Rio, etc., mas isso daqui é uma foto do Rio Investors Day, em 2011, quando a gente estava anunciando, eu era bonita, eu usava terninho, né? Quando a gente, graças a Deus, não uso mais, quando a gente estava, olha lá na cara de nervosa, estou bem mais à vontade hoje, né? Mas então era em 2011, quando a gente estava comemorando 3 upgrades das agências de rating internacional e mostrando para o mundo que o Rio era um lugar seguro para os investimentos, né? Então, isso foi em 2011, depois teve um fórum em 2012, e no fórum de 2012 a gente estava comemorando um Cristo indo para cima na capa da Economist, e eu já estava preocupado com a sustentabilidade social, econômica e ambiental atingida, a sustentabilidade fiscal do município. Laudemar está aqui, já tinha entrado no time. Luciana está desde o começo. Então, somos lutadoras dessa causa de transformar a Olimpíada numa oportunidade de transformar o Rio, uma cidade com os desafios urbanos gigantescos que a gente tem, porque não é fácil, rumo a uma cidade, a uma metrópole sustentável, a primeira da América Latina. Era audacioso demais. A gente também não está tão ruim quanto a gente estava antes disso tudo. Então, esse fórum é, na verdade, para resgatar tudo que foi feito de bom, para fortalecer e a gente continuar na nossa trajetória rumo ao desenvolvimento sustentável.
num patamar muito menor do que eu, há 7 anos, quando entrei, 8 anos, quando entrei nessa empreitada, imaginava, mas, ainda assim, num patamar que tem coisas para se salvar. E essas coisas, e principalmente com a atuação permanente da academia, setor de pesquisa, para estar fiscalizando isso, e da sociedade para ter controle social sobre isso, é possível fazer. A gente vai começar mais de baixo do que a gente imaginava, mas é possível trilhar um caminho de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a gente tem ativo. A gente tem muito ativo. E isso eu vou falar no painel de mercado de capitais, mas não posso antecipar. A gente falhou enquanto sociedade. A gente está, a Ruth, eu vi aqui, há 6 anos, 7, o Robson, o André, uma galera discutindo no BNDES como é que a gente consegue usar o fundo social para desenvolver, para gerar inclusão produtiva nas favelas. Conseguimos, de financiamento, certamente nem 1 milhão. Então, assim, ficamos 6 anos tentando trilhar esse caminho. Então, assim, falhamos. O Estado infraestruturou todas as favelas. Não tem manutenção hoje em dia. Então, assim, fizemos demais e não temos condição de manter. Vamos salvar alguma coisa e continuar? Então, a proposta do fórum é essa. Ganhamos prêmio internacional e não conseguimos. Lançamos o fórum, primeiro com uma cidade integrada, a gente ampliou para uma metrópole integrada, e, mesmo assim, chegamos aqui numa situação de absoluta polarização. O pacto tem como objetivo integrar. E a coisa que mais me deixa feliz aqui é justamente ver a representatividade, a diversidade dessa plateia. Então, somos todos, acima de tudo, cidadãos. Cidadãos que queremos um mundo mais justo, mais igual, com informação. Então, tem todo um histórico, tem todo um estudo, tem a ideia de transformar de cidade para a metrópole, quando o Rômulo e o Protásio fecharam um acordo junto com o Spadali, o Niki também está aqui, no final do ano passado. Então, ali, em dezembro do ano passado, a gente firmou a ideia de ter um projeto, Pacto do Rio por uma Metrópole Sustentável. Então, o pacto nada mais é do que uma PPP6. E esse slide foi feito com a ajuda da Accenture, que foi um dos parceiros colaboradores desse processo, que a gente vai citar todos depois. Mas, então, é uma parceria público-privada que tem que ter 6 stakeholders, 6 poderes. Então, as pessoas, em geral, falam no poder público, no privado e na sociedade civil, como 3 poderes. Não é suficiente. A sociedade civil requer mais representatividade. Daí, a gente colocou o público e o privado. E, assim, o nosso objetivo é um só, desde o início. Então, a gente, volta e meia, é criticado porque não tem consistência, porque muda, mas a gente fica muito feliz com a consistência do projeto. É um só. A gente quer colocar essa mandala para rodar. Aí eu brinco, pode ser para a esquerda, pode ser para a direita. Mas, assim, o formato, a gente já mudou os 6 setores diversas vezes. Mudou mais uma agora que não está aí ainda, que é muito difícil colocar essa mandala para rodar. Porque, do lado direito, você tem o setor público e o setor privado. Do lado esquerdo, você tem o terceiro setor e o setor de pesquisa, atacando o lado direito, pelo menos com relação ao status quo que existe hoje no Rio de Janeiro. Tem a população sofrendo, não sendo atendida, e tem os organismos internacionais tentando puxar uma agenda de eficiência, de direitos humanos, mas que fica refém do setor público. Então, na verdade, o que a gente quer é um choque de eficiência, juntando esse movimento bottom-up, de base para cima, com esse movimento dos organismos internacionais, para a gente provocar um choque de eficiência e de integração entre todos os demais setores. Então, essa engenharia é o modelo de governança que a gente inventou para tratar de situações complexas, tais como a integração da favela à cidade, que era um esforço de todos, que na UPP Social a gente teve muito sucesso, ganhou muitos prêmios, mas que não conseguiu fazer, porque o setor público não vai conseguir fazer sozinho. Tem que partir da população. Por isso que a gente está apresentando aqui, depois de todas as ideias de que a gente ia integrar, né, Silvia?
todas as 30 UPPs à cidade. A Silvia Ramos participou desse projeto junto com o Ricardo Henriques, que foi lá em 2008 que começou, 2010, que começou no governo do Estado, saiu do governo do Estado por questões políticas, e se a gente tivesse dado continuidade, talvez a gente não teria chegado numa situação tão ruim quanto a gente está agora. Agora não existe mais esse objetivo, já não existe mais isso, a gente perdeu essa guerra, a gente está querendo fazer um caso, a gente quer transformar um pacto local, uma comunidade, e por diversas razões a gente escolheu, depois de 10 livros do ministro Reis Veloso, de vários parcerias, a gente escolheu a comunidade de Manguinhos, que está aqui fortemente representada. Então, a gente está fazendo nosso projeto piloto a custo quase zero, assim como esse fórum, foi a custo... enfim, foi um patrocínio de R$300 mil do prefeito para a gente fazer tudo isso, e a gente está construindo tudo isso há 10 meses. Então, queria dizer assim, na verdade, cada painelista foi escolhido a dedo, e a gente ainda teve várias surpresas de fechar acordos, a Uniswan é um exemplo, que vai estar aqui com a gente hoje, ao longo desses últimos 24 horas. Então, a gente quer firmar acordos. Acordos não necessariamente escritos, porque na Eco 92 foi escrito um acordo, né? E estamos aqui no mesmo lugar. Está aqui o Tomás, o Ney Brito. Eu estou com vários livros ali atrás. Tudo que a gente tem que fazer já está escrito há 20 anos. O que a gente não sabe, a gente não tem modelo de governança para implementar, porque a gente não consegue colocar essa mandala para girar. Então, assim, o pacto nada mais é do que isso. Uma tentativa de colocar essa roda para girar. Tem até uma música da Ivete Sangalo que fala: vou ver o mundo girar. Né? Então, a gente quer, principalmente, reduzir desigualdade. Tá? Porque, assim, a gente vai abordar a segurança, já tem um fórum de segurança, vai abordar a educação, sem dúvida nenhuma, o maior investimento social que a gente tem. Já tem vários fóruns, já tem várias ONGs. A gente vai abordar o que tem mais valor compartilhado. Aí, então, assim, falo aqui para os nossos amigos Pedro, Luiz, da Coca-Cola, que vendem muito essa ideia do Michael Porter, que é o principal teórico por trás do pacto, que é o valor compartilhado e o índice de progresso social. Porque tem isso, a gente está perseguindo no mundo o indicador errado. Não é PIB per capita que a gente precisa. E eu fui no mundo inteiro e eu acho que o índice que melhor representa é progresso social. E é progresso social, principalmente, redução das desigualdades territoriais desse progresso social, e é um dos painéis que a Glaucia e o Marcelo vão apresentar o IPS da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente quer trabalhar com desenvolvimento de favela, a gente quer trabalhar com o que exige mais integração de esforços entre os parceiros, esses temas que estão todos interligados. Tá? Mas a gente quer trabalhar com desenvolvimento de favelas, porque a gente acha, e eu acho isso, eu sou analista de risco, então eu faço palestra, converso com as pessoas que estão querendo fazer consultoria para as empresas virem ou não para cá. Eu não tenho dado, e eu quero que a academia faça, mas eu tenho uma convicção de que a questão de segurança é trazida principalmente por conta de desigualdade social, de desigualdade territorial, e só através... A gente está preocupado com a segurança de hoje, das Olimpíadas, mas eu estou preocupada com a segurança de daqui a 20 anos. Só através do desenvolvimento das áreas mais vulneráveis e da redução de desigualdade a gente vai conseguir um ambiente mais seguro de negócios para a nossa metrópole. Tá? Então, tivemos vários sócios fundadores, processo colaborativo, durou 8 meses no IPP, já tem 10 meses aqui na Associação Comercial, desde o lançamento. Então, teve esse processo participativo. Todo esse investimento foi in kind, né? em horas de consultoria, etc. Foi um total de 3 milhões, enquanto a gente estava no IPP, e agora foi um total de 300 mil nos últimos 10 meses que a gente teve na Associação Comercial. E, basicamente, esse fórum aqui está sendo feito com o apoio do patrocínio do prefeito, com o apoio da Associação Comercial, que nos recebeu de forma viral, como o Protásio quer defender, mas, principalmente, os acordos que a gente está assinando são com parceiros, né? E esses acordos todos que a gente vai estar mostrando a contribuição de cada um desses para a gente chegar juntos até aqui.
E nós, então, somos o Cariocas em Ação, uma startup de cidadãos que quer contribuir efetivamente para a qualidade de vida da nossa metrópole, né? Então, eu sou presidente, a Vivi é vice-presidente de conteúdo, então, é o que o Protásio chama de cariocas doidões, né? Nós resolvemos que a gente quer contribuir e assim, eu estou 10 meses voluntária nesse projeto, não mais depois desse fórum, né? Mas, então, a gente montou essa startup de cidadãos, a gente quer dar sustentabilidade, né? Então, a gente tem o Paulinho, que é o nosso cara, diretor de mobilização e parcerias, tem o Rai, que está lá enlouquecido, que é o nosso diretor de comunicação, o Rodrigo, que virou à noite, desculpa, Haroldo, tem uns errinhos aí nos horários, mas ele passou a noite rodando o papel com a programação, o Salibi, porque tem que ter alguém sério na parada, porque senão não tem disciplina, Eduardo, a Viviane, então o Salibi está aqui engravatado, cadê? Foi meu sócio no banco BBM, levanta, Salibi, é o mais novo integrante, mais envergonhado. E ele que vai captar recursos para a gente dar vida a essa empreitada. E o Robson, que é nosso diretor de favelas lá do Alemão, Robinho, está aqui com a diretoria de desenvolvimento de favelas dentro da associação comercial, contratado com carteira assinada. E sofrendo os custos dos descontos da carteira assinada. Tá? Então, a gente tem um mapa de parceiros e de produtos. Tá? Então, a gente, na verdade, a gente tem... Assim, a gente tem vários parceiros, né? Mas, resumindo, o que a gente quer fazer, a gente quer, no prazo de 1 ano, em junho do ano que vem, que é meu contrato com o Protásio, entregar um centro de resiliência metropolitana, que é a institucionalização do pacto, que é um centro de informações qualificada e um conjunto de compromissos com uma governança desenhada de alternância de poder de representantes de cada um dos 6 setores poderes para definir as coisas que são mais fundamentais para a cidade, que é a informação, que é desenvolvimento de área vulnerável, que é nova economia, né? Então, que são essas questões principais que a gente está querendo abordar. Então, a gente tem um pacto global, que é o Pacto do Rio para o Mundo, que a gente quer agora, no ano que vem, vai ser não mais acordos pela metrópole do Rio, vai ser acordos metropolitanos, então, casos de sucesso do Brasil e grandes experiências internacionais para nos ajudar a tirar a nossa metrópole do fundo do poço. A gente espera que a gente já esteja melhor até lá, né? Então, o que a gente tem para trocar isso? Então, a gente tem uma grande contribuição à nossa agência central aqui de desenvolvimento, com Robson, o Rai, etc., estão aqui na Serrio para fazer o Fórum de Sustentabilidade do Rio, esse fórum permanente, e o evento do ano que vem. E nosso grande parceiro, a Agência 3, né, também, assim, Luciana, Clóvis, também como pessoas físicas, né? Então, assim, todo mundo que está aqui, ninguém ganhou dinheiro. Todo mundo é sua porção voluntária de cada um de nós, né? Então, temos a Agência 3, temos a Serrio e temos a Rede de Progresso Social, porque a gente quer adotar esse IPS, Índice de Progresso Social, como sendo um indicador a ser perseguido para avaliar os projetos do pacto. Só que, tudo para isso, a gente precisa de financiamento, tá certo? Então, isso, daí, na verdade, é uma carteira de projeto que a gente vai começar a vender a partir de amanhã. Já tem uma parte, principalmente o piloto de Manguinhos, já está 100% financiado, assim como o evento do ano que vem. Então, já temos muita coisa, mas queremos mais para a gente chegar com mais coisa para apresentar no fórum do ano que vem, né? Então, temos o pacto, que a gente chama de global, que é no linguajar da Júnia Santa Rosa, nossa grande parceira. Cadê a Júnia? Vi ela chegando, está lá atrás. Falou, a gente tem um lado convexo, que é mostrar esse fórum para o mundo, essas experiências para o mundo, e com esse papel fundamental aqui da academia, né? Espero que a gente consiga financiar aqui esse índice, espero que a prefeitura adote o índice, tenha metas estratégicas de redução de desigualdade territorial a partir desse índice, mas é uma coisa bem que envolve organismos internacionais, setor privado e setor público, né? E temos o pacto local. Então, o Cariocas em Ação é o gestor de uma carteira de projetos que tem um pacto global e que tem um pacto local,
que é a nossa experiência de Manguinhos, que a gente foi procurar os principais parceiros que estão aqui. O IEG, que é o órgão de formação, junto com a Viviane Mosé, na Usina Pensamento, participação fundamental do UNFPA, que é o Fundo da ONU para a População, que vai dar parte toda de direitos humanos desse curso, né, e com apoio para os nossos agentes, que a gente vai trazer aqui. É surpresa, né? Depois do Icatu, que já estão financiados, então os agentes estão aqui. A gente vai entrar em campo, já entramos em campo desde janeiro, o curso começa agora em agosto. E estamos trazendo agora, como o novo sócio que entrou, é o Marcelo Andrade, que está aqui, que é da Pronatura, de desenvolvimento de agências locais de desenvolvimento. Já tem um caso no Salgueiro, tem caso no mundo inteiro, de desenvolvimento local a partir dessa agência central, e que ele vai apresentar aqui ao longo do tempo. E tem o portal do Cariocas, que é esse grande sistema de informação que se constrói a partir desse fórum, mas aí a Vivi que vai falar sobre isso. Tá? O Fórum de Sustentabilidade, então, são 6 painéis articulados, são 6 setores, são 6 painéis. Então, um painel de academia, informação para a transformação, que vai ser o primeiro aqui. Depois a gente vai falar de mercado de capitais e empreendedorismo, como é que o mercado de capitais pode ajudar o desenvolvimento de base, a causas socioambientais, endowment funds e etc. A gente vai falar sobre o papel da ONU e como que a ONU pode ajudar essa agenda de desenvolvimento. E amanhã de manhã a gente vai abordar favelas, uma nova economia, né, com desenvolvimento de favela. A gente vai apresentar um caso de lixo fantástico, que está o Badejo aqui, um gênio, de transformar lixo úmido em tijolo, né? E a parte de gestão metropolitana, o tema que a gente escolheu abordar é justamente a questão da Baía de Guanabara, porque tem um projeto do André Correia com a FPDS, financiado pelo BID, eu participei também, de governança da Bahia, que é fundamental. Tem outro projeto com o Vicente, com relação à parte de saneamento, ainda estão querendo privatizar a SEDAI. Como é que essas coisas vão se falar e qual o papel da academia para que a gente possa ter um plano monitorável pela sociedade de quando teremos uma Baía de Guanabara limpa, porque eu não tenho dúvida que seria o projeto de maior impacto social, econômico e ambiental para a nossa metrópole. Todo o turismo no entorno em todo da Baía de Guanabara é a solução, e a gente tem esse momento de resgate. Né? Mercado de capitais. Joaquim Levy escreveu um artigo sobre o papel de mercado de capitais, a indústria financeira no Rio de Janeiro. Então, essas são as nossas vocações, os nossos motes de desenvolvimento. Né? Então, esses são todos os painéis, e todos esses painéis estão articulados, porque a gente, em Manguinhos, vai fazer um plano de contenção do canal do Cunha. E a gente vai conseguir... Assim, a gente não pode esperar 10 anos para dizer se a política deu certo ou não. A gente quer métricas reais. Então, uma métrica real, eu já posso ver quanto que um trabalho de consciência da comunidade de Manguinhos evita despejo de resíduo do canal do Cunha na Baía de Guanabara. Isso, muito. Então, se você previne isso, então, fora toda a ideia do fórum é muito mais barato prevenir do que... Entendeu? Então, a gente tem que conscientizar a população. Então, isso é fundamental. Então, como que um afeta o outro? Né? O fórum, os painéis, a descrição dos painéis está em lista, mas devia estar em círculo. Porque, na verdade, tudo que a gente quer é uma economia circular. As coisas estão interligadas e os painéis estão interligados. E a gente quer, ao final de cada painel, não vou antecipar tudo, a gente vai ter um acordo para tratar de cada um dos temas. E aí, só para o Protásio ficar tranquilo, assim, a gente é muito consequente, então, assim, a gente já tem 1º de agosto, né? Daqui a 15 dias, a gente vai iniciar o curso dos agentes de cidadania que estão aí, em Manguinhos, e a gente vai lançar com a Citaui, vou apresentar no mercado de capitais, o Fundo Rio Metrópole Resiliente, para a gente conseguir financiar essa carteira de projetos até junho do ano que vem. Porque em junho do ano que vem a gente quer lançar o Endowment Fund aqui na Associação Comercial para dar perenidade a este fundo que a gente vai lançar agora. O Cariocas em Ação não quer ser mais uma ONG. A gente quer gerir uma carteira, então a gente vai criar um fundo com data para acabar, num prazo máximo de 2 anos, para entregar esse projeto. E a Associação Comercial vai criar um Endowment Fund para dar continuidade, e um modelo de governança para dar continuidade a esse plano. Então, essa é a ideia. Setembro, a gente vai
instaurar a portinha de Manguinhos, que a gente está chamando de portinha, porque, se tudo der certo, a gente vai reformar a Casa das Mulheres, que é uma casa linda, e tem um processo de revitalização, porque a gente sonha com um quadrado de Trancoso, quando a gente pensa no quadrado de Manguinhos, que é uma área super infraestruturada e que a gente vai querer revitalizar com o apoio de Uniswan, a Associação Comercial de Bom Sucesso. Já tivemos com todos eles, já está todo mundo envolvido num processo de revitalização territorial, que é o nosso pacto local. Então, em outubro de 2016, a gente vai lançar o Cariocas, tem o 3º Fórum das Associações Comerciais, que é uma parte fundamental para o Protásio, que vai se candidatar a hospedar, em 2019, o Congresso Mundial das Câmaras de Comércio. Então, na verdade, é só um palanque, isso também não está garantido, ele tem que ganhar a candidatura em outubro. E estamos todos apoiando a candidatura para que ele possa fazer esse plano até 2019, ou fechando 2020 com aí o Fórum da IAB. Obrigada, era isso. Exausta, como sempre. Bom, agora eu não sou mais... Está ouvindo esse microfone? Tá, né? Não sou mais mestre de cerimônia, agora eu sou Carioca em Ação. É preciso primeiro dizer uma préviazinha rápida. Em 2013, quando a gente teve 1 milhão de pessoas na rua, em manifestação, foi um momento muito difícil para mim, porque eu sempre me coloquei contra, não é isso, não é isso. E as pessoas falam, como você é contra manifestações? Eu falei, não, é que as manifestações, especialmente no mundo que a gente vive, elas movem nossos afetos. A indignação é afeto, é movimento, né? Então, quando você move, toda a indignação nossa, que é imensa, né? A nossa indignação é enorme, muito justificada, mas você não produz canaletas para essa indignação, isso produz violência, e a gente acabou vendo como aconteceu. Então, isso me angustiou muito, muito. Eu falei, a gente precisa construir canaletas para essa indignação justa virar uma ação concreta, né? E aí foi quando eu procurei Eduarda no IPP, levando um projeto de articulação de instâncias, né, para que a gente fizesse essas canaletas. Quando eu cheguei lá, era exatamente por isso que o IPP estava sendo premiado por produzir essas canaletas. Eu falei, eu não acredito. E aí essa junção foi perfeita. Então, nós estamos há 3 anos, na verdade, trabalhando exaustivamente para criar canaletas. Mas como você vê canaleta? Você não vê canaleta. Não tem como ver. Então, as pessoas estão o tempo inteiro, mas vocês não aparecem, vocês não mostram, né? Então, é um trabalho, por isso eu botei esse título, primeiro, porque no Brasil nós temos muita dificuldade em assumir nosso lado intelectual. Então, quando eu coloquei ali, inovação e inteligência a serviço das causas sociais, nossa, mas coisa metida não, não é metida não. É, sim, desenvolvimento de inteligência. Inteligência de doutores como eu e Duda, mas inteligência do Robson, que é do alemão, que contribui tanto ou mais que eu e Duda para a produção desse tipo de trabalho. Então, é alto conteúdo, sim, qualificado, representando todas essas possibilidades. E o que a gente vai mostrar aqui é mais um pouco desse trabalho que a gente tem feito. Duda, você pode fazer para mim, que eu não sou muito ruim nisso. Bom, eu vou ter que ler, porque eu falo muito, eu vou ler mesmo, tem muita coisa para ler. Eu vou apresentar a carteira de projetos do Pacto do Rio para áreas vulneráveis. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é construir um modelo replicável de transformação de áreas vulneráveis. É isso que a gente está estudando esse tempo todo, com a ajuda de todo mundo, né, gente? A gente estuda o que já foi feito. Não dá para citar, ela citou o Fórum de Favelas, mas, assim, tem muito trabalho que foi feito nos últimos 30 anos e a gente estudou bastante sobre isso. Então, como? Bom, nossa proposta é entrar numa comunidade ou não na comunidade, nas instâncias do Rio de Janeiro, sempre com projetos estruturantes, que, de modo sistemático e articulado, fomentem outros projetos. Então, nós não temos projetos. Nós não temos um projeto para isso, não temos projeto. Nós temos o que eu chamo de um plano de imanência, que é o nome filosófico do Deleuze. O que é um plano de imanência? É como se a gente pegasse um ponto, do nada, cada um de nós, dos 6 setores, segura esse ponto e puxa para dar um plano do nada. E é neste plano que a gente vai amarrar cada um de vocês que está aqui convidado especialmente para isso, né? Então, qual é o nosso objetivo? Trazer sempre um projeto que dê vida ao que já é. O Pacto do Rio é um sistema de irrigação que quer colocar quem já faz um bom trabalho em contato, para que esses projetos se articulem, né? A Eduarda não falou isso na fala dela, mas eu vou falar, porque é dela essa fala, não é minha, é que quando a gente integra forças,
né, a gente pode produzir prosperidade sem investimento econômico, ou seja, só diminuindo o desperdício do choque que existe entre ações que se anulam umas às outras. Então, o objetivo do pacto é fazer com que uma ação se articule com a outra, com a outra, com a outra, formando círculos, né? Que é o novo modelo que a gente tem de gestão hoje no mundo. São circuitos integrados, um círculo, outro círculo, outro círculo, e esses círculos vão se tocando uns aos outros, gerando esse sistema que a gente conhece muito bem, que é a rede de computadores, a web, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. A gente, em geral, pega e larga sem fechar a ponta. Faz tudo e não amarra, faz tudo e não amarra, e isso é líquido derramado no chão, né? Então, nosso objetivo é não deixar cair. Quando o pacto lá atrás começou, o sistema de canaletas, a gente achou que estava pronto, quando foi rodar, caímos. Não conseguimos em outubro do ano passado, setembro do ano passado, e hoje a gente acha que está com essa portinha já estruturada. Nós temos, no final das contas, vou apresentar todos três, mas nós temos 3 instâncias de articulação. A instância superior é este fórum aqui, que é só o evento hoje, né? O fórum é um evento permanente. Então, o Fórum de Sustentabilidade do Rio, ele é um centro de conteúdo, de informação qualificada e de troca, de produção de acordos, e esses acordos vão produzir, mais adiante, em 2017, um centro de resiliência. Então, como é que funciona no nível superior? Funciona assim. Cada um dos 6 setores, setor de universidade, setor público, setor privado, a gente organiza encontros, e vocês estão aqui por isso, representando os 6 setores. Nós não conseguimos fazer esses encontros para esse fórum, mas a partir de semana que vem a gente começa para o fórum seguinte. Nós teremos encontros por setor, chama-se Encontros e aí. Encontro universidades, e aí, possivelmente a Uniswan, que está fechando com a gente esse primeiro momento, vai coordenar isso com as outras universidades. Qual é o objetivo? Não é perguntar o que você tem feito e você não tem feito nada, é o contrário, é dizer, traga o que você já faz de bom. O Pacto do Rio não é um processo de crítica, mas é um processo de afirmação. Então, nós vamos chamar as universidades e dizer, venham. E aí, quando a gente chama as universidades do que elas já fazem, e fazem muita coisa, às vezes, por um professor sozinho, por um diretor, não é o domínio, primeiro, de qualquer setor da universidade que atue. Nós vamos reunir esses setores, vamos fazê-los conversar e vamos ver de que maneira um pode contribuir com o outro para eles agirem juntos na mesma direção. Isso será feito com organismos internacionais e todos os setores. Esses encontros, e aí, durante um ano, vão preparar o que eles chamam do melhor cenário que eles podem ter para aquela situação, produzindo conteúdos e propostas. E isso, em 2017, será um centro de resiliência metropolitano que vai ter um espaço físico para articular essas forças no nível superior. No nível inferior, não menos importante, mas no nível do chão da base, o que nós temos na base? Nós temos os escritórios de cidadania. O escritório de cidadania, ele existe numa comunidade. Hoje, no final dessa abertura, vamos apresentar o nosso projeto, que desde janeiro nós estamos fazendo isso que eu vou falar agora, o escritório. Nós começamos em janeiro de 2016. Nós estamos há 6 meses fazendo. Hoje vocês vão conhecer 10 rapazes, nós já temos 15, mas os outros 5 ainda estão em processo de seleção. Nós temos 10 rapazes e moças, né, que vão estar aqui hoje, que já estão trabalhando com a gente nesse curso de formação que a gente vai dar. Então, o que é um escritório? Ele é uma ação territorial que inclui a formação e contratação de agentes de cidadania, jovens de 16 a 24 anos, como mobilizadores e educadores da comunidade. E uma agência de projetos na mesma comunidade, que impulsiona as iniciativas dos empreendedores com o objetivo de incentivar o desenvolvimento socioeconômico, ambiental e cultural da comunidade. Pode trocar. Ah, desculpa, o meio, é porque o meio sempre é o meio, né? Pulei o meio. O que é o meio? O Portal Cariocas, e eu vou falar dele especificamente, ele é a ponte de conexão, não é à toa por ser um portal, entre o inferior e o superior, né? As instâncias, é uma instância. O Portal Cariocas, ele funciona mais ou menos como, um exemplo, né? Nós vamos construir um marketplace em Manguinhos, né? Em breve, quer dizer, nós vamos levantar toda a vocação econômica, eu já vou explicar, de Manguinhos, e vamos construir um lugar no nosso site
para que o que está em Manguinhos, já que nosso objetivo é incentivar a economia local, divulgar. Aí você, que não é de nenhuma instituição, mas que quer contribuir com o Rio de Janeiro, que mora no Leblon, Ipanema ou no Meier, você pode comprar o produto de Manguinhos. Você pode pedir uma pizza de Manguinhos, compre um toldo em Manguinhos. Tem móveis em Manguinhos reciclados, né? E, obviamente, nós vamos fazer isso com todas as comunidades. Então, comprar um produto da nossa rede já é uma ajuda. Fora, gente, que o nosso objetivo final do portal é chegar a um ponto ideal em que o carioca possa, por meio de aplicativos, fazer a gestão da sua cidade. Esse é o objetivo. Então, como é que a gente faz para um aplicativo funcionar? Tem que ter conteúdo qualificado, por isso o Centro de Resiliência. Então, nós construímos, vocês estão entendendo, um sistema que uma coisa depende da outra. Por isso foi tão difícil decolar. A gente só decola com tudo para rodar. Se você não tiver as instâncias superiores articuladas podendo patrocinar, se você não tiver embaixo a base territorial real dessa transformação, não pode multiplicar. Mas é preciso ter o portal para fazer essa roda girar. Vamos lá. Bom, esses projetos que eu estou falando para vocês, todos estão em andamento, tá? Isso é fato, isso não é projeto. A gente está fazendo com apoio, um dinheirinho daqui, outro ali, mais apoio, mas isso é fato, isso já é uma realidade. Eu vou ler porque realmente tem muito conteúdo e eu não quero perder nada, quero que vocês entendam o processo. O Escritório de Cidadania propõe articular os projetos pessoais e coletivos dos jovens com a dinâmica socioeconômica e ambiental do território. Por isso, atua em 3 eixos articulados, tendo em vista preferencialmente a população de 14 a 25. Estamos começando com 16, por questões legais. Não é muito fácil trabalhar com 14, mas o objetivo é abaixar esse número. Então, o que a gente faz? A educação não formal de jovens, destes jovens, propõe estudar por meio da elaboração e implementação de projetos, tendo o projeto de vida como centro. Acompanha o aluno a partir do lugar em que se encontra, apoiando e estimulando a construção do seu futuro. Significa que, nos agentes da cidadania, a gente tem meninos e meninas, né? Eu falo meninos como hábito de gênero, né, de reunir, mas nós temos meninos que estudaram, mas têm muita dificuldade com leitura e escrita, que é típico da nossa educação, mas nós temos uma menina, ou talvez mais de um, que faça universidade. Esses meninos estão no mesmo nível, a formação é a mesma. O desafio disso é propor um modelo para o ensino médio brasileiro, né, que a gente não está conseguindo andar. Então, a gente vai reunir pessoas com universidade, com pessoas que não têm hábito de leitura, num único grupo, para produzir um choque de conteúdo e produzir o que a gente mais precisa no Brasil, gente, chama lideranças, né? Isso é formação de lideranças. No fomento, desculpa, Duda, volta um pouquinho. E no fomento ao empreendedorismo cidadão. São 2 eixos, educação dos jovens, né? O Escritório da Cidadania com os agentes da cidadania. Mas também no fomento ao empreendedorismo cidadão, valorizando uma economia circular e criativa. A agência de projetos levanta, forma, certifica, articula e apoia empreendedores locais, de modo a estimular a cidadania empresarial, aumentando a empregabilidade. E o portal eu já falei. Pode passar. Bom, isso aqui eu não vou ver, vocês podem ir olhando se precisar, é mais ou menos o que eu já disse, né? Quais são as dificuldades que a gente tem estruturais, que nosso objetivo é ser estrutural? Nós temos numa determinada comunidade, qualquer uma, mas algumas mais e outras menos, uma grande oferta. Existe uma grande oferta. Essa oferta se choca em muitos pontos, né? Então, o que a gente precisava, na verdade, estruturar numa comunidade para que ela possa rodar? Formação de lideranças, né? Formação de lideranças. Então, nosso objetivo é entregar lideranças formadas com alta qualidade. Alta qualidade. O que a gente chama de alta qualidade? Capacidade de leitura e interpretação. Essa é a qualidade contemporânea, não é conteúdo. Por isso, gente, que eu posso reunir, e eu vou cuidar pessoalmente dessa educação desses meninos. Eu, Eduarda, Lang, vamos cuidar, Rick, nós vamos fazer a multiplicação desses agentes, né? Então, o objetivo é desenvolvimento da leitura de mundo, da leitura da realidade, da capacidade de propor. Então, o nosso trabalho com os agentes é formação, e os primeiros agentes serão formadores das outras comunidades. Então, esses primeiros, especialmente, não esses 15, 10 e mais 5, mas os primeiros 50 a gente vai absorver para que eles apliquem o mesmo modelo em outras realidades, né? São agentes multiplicadores nós mesmas, né? Então, assim, a gente tem um projeto, é o nosso projeto de vida também. É isso que a gente coloca para os agentes que aqui estão
como sendo nosso projeto de vida, a gente está se dedicando a isso junto com eles, e eles serão agentes multiplicadores de cidadania. Esses meninos, eles recebem um salário mensal de R$ 700. Eles ganham para trabalhar e para estudar. Então, eles ganham para fazerem uma formação e se tornarem líderes, mas enquanto eles recebem, nosso projeto piloto é de 8 meses recebendo esse salário, enquanto eles recebem e estudam, eles têm uma função. A gente tinha muitas funções para eles, mas acabamos sintetizando em uma por sugestão do Rodrigo. Eles vão ser formados para trazerem outros jovens. Essa é a única função deles, é convencer outros jovens a participar do mesmo projeto. A formação tem 2 lugares, tá? 2 bases. A formação em empreendedorismo, que é dada pelo Rodrigo Lang, que vai mostrar para vocês. E eu dou a formação em cidadania. Cidadania, eu já acabei de dizer, basicamente, leitura, escrita, pensamento, articulação intelectual, né? Uso de ferramentas, né? Porque o resto a gente tem hoje disponível. E essa é a grande formação em cidadania. E, obviamente, com uma base da UNFBA, que é nossa grande parceira aí. A agência de projetos é basicamente o que eu já disse. O que a gente faz? A gente chega numa comunidade, levanta toda a vocação, não precisa levantar, Manguinhos, por exemplo, já tem tudo pronto, né? Toda a vocação, todos os CNPJs, quando tem, tudo que é feito em Manguinhos, a gente chama para conversar. Nosso objetivo é articular todas as ações econômicas, o salão de beleza, a birosca, o projeto social, uma creche que a Dona Maria faz sem ajuda de ninguém. Tudo são ações que a gente considera igualmente e vamos articulá-las em rede, de modo que, no final, o salão da Dona Maria vai receber nossa ajuda, nosso incentivo, nosso patrocínio, mas ele tem que fazer de graça o cabelo das meninas que fazem o desfile. As meninas que fazem o desfile vão ter o apoio, mas vão ter que ajudar no grupo para multiplicar o valor, e por aí vai, e o objetivo é fazer essa rede, de fato, girar, né? E, Vivi, só Sim. assim, a ideia da agência de projetos e a Silvia participou muito aqui, da UPP Social, né? A ideia da UPP Social, quando foi criada, era ser uma unidade de política pública social, em contraponto à unidade pública pacificadora. O que a gente quer com a agência de projetos, de certa forma, é colocar uma unidade de política público-privada, participativa, social, uma portinha em cada comunidade para ser o locus e, assim, coordenado pela população, né? A população tem que ser a liderança dessa portinha, né? A gente, enfim, o Marcelo vai falar, portal já foi. Não, só mais um pedacinho. Eu queria só terminar o seguinte, para vocês entenderem, gente, que são, às vezes, por isso que eu chamo no início da fala, inteligência, inovação a serviço, porque, assim, nós já temos muita coisa, nós já temos a base disso tudo, tem muita pesquisa, tem muita coisa realizada. Agora, são coisas feitas com bisturi e não com o machado, né? Então, por exemplo, no nosso primeiro projeto, fizemos um orçamento para patrocinar os professores que dariam aula para os agentes. Seriam... E, de fato, nem quando nós tivermos o maior patrocínio do mundo, nós nunca vamos ter professores contratados para fazer esse trabalho. Por quê? Nós vamos, com as parcerias que a gente faz, nós vamos fazer 2 trabalhos. Um é formar os agentes e outro é dar uma chance aos nossos universitários de ter um trabalho social. Então, nós sempre vamos, no melhor dinheiro que a gente tiver, a gente vai dar um tablet e um celular para o professor, a gente vai dar a ida e a volta, a gente vai dar ingresso de graça para ele ir ao cinema. Mas ele nunca vai receber por esse trabalho, porque a gente não quer professor burocrata com carteira assinada. Nós queremos jovens animados saindo da universidade e fazendo a sua contrapartida, né? Hoje eles querem fazer, eu tenho certeza, estão desesperados atrás da gente para fazer, mas a gente precisa construir esse canal. E o nosso canal é dar a mão para esses universitários e garantir a eles que eles vão conseguir realizar o trabalho com certificação, com avaliação e com retorno. A gente é basicamente a gente fala que a gente não é, porque tem think tank, tudo tank, a gente é um integrator tank, a gente chama de integrator tabajara. A gente nada mais é do que um agente integrador, a gente só quer ser isso. Criar os canais, as canaletas, fortalecer as coisas que já existem de bom e conectá-las. Então, na verdade, foi o que a Vivi falou, assim, a gente fala que o pacto, eu comecei falando que era um frescobol coletivo, que o objetivo é pegar o melhor do outro, mas a gente chegou à conclusão de que é uma altinha, a gente tem que manter essa bola no ar, né? E quando ela fala assim das redes que se articulam, se vocês forem pensar,
O nosso logo do nosso fórum é um chapéu, na verdade, de 12 pontas. São 2 mandalas de 6 agentes. É o Pacto Global e o Pacto Local. Então, a gente apresenta agora a primeira mandala, né, dos 6 poderes, que são os parceiros. O Cariocas em Ação, na verdade, é o gestor dessa carteira de projetos. Então, são os parceiros para implementar esse processo de transformação do território de Manguinhos. A gente vai assinar acordos com cada um desses parceiros ao final desse painel. Mas antes tem os outros para falar. Só para a gente... Vamos chamar agora para falar o Rodrigo Lang, que vai falar do nosso território, né, da nossa experiência territorial. Só para dizer que, como eu não falei do portal, nós já inauguramos o portal, que a gente chama de Portinha também. Esse site, lindissimamente, feito pelo Estúdio FI, pelo Rodrigo. Fizemos isso em casa, o site nosso. Todo o nosso site é feito em casa, por nós, com o Rodrigo. Isso já é a base do nosso portal. Esse site não sairá do ar, espero que vocês entrem e colaborem. Desse site, a gente vai abrir novas portas até fazer o nosso portão, né, que a gente espera chegar lá. Então, Rodrigo, por favor, Rodrigo Lang, do Instituto de Engenharia e Gestão. Tudo bom? Bom dia. A Vivi já me apresentou, eu sou Rodrigo Lang, sou fundador aqui do IEG. O IEG é parceiro do Pacto aqui com a responsabilidade de formar os agentes de cidadania de Manguinhos, os 15 agentes. Tá? E eu vou falar um pouquinho hoje da metodologia que foi desenvolvida para formar esses agentes. A Vivi me ligou ontem à noite, né, e aí pediu para eu falar também um pouquinho da minha história e como é que essa história se cruzou com o Pacto, que eu acho que pode também motivar novos parceiros a vir para o Pacto a comprar esse sonho. Essa pequena palestra aí de 15 minutos que eu preparei, eu botei com esse tema que Tenha Fome. Por enquanto vocês não vão entender, mas no final a gente vai fazer uma conexãozinha. Contando um pouquinho da minha história, como é que a minha história se cruzou com o Pacto, eu fundei minha empresa de consultoria, mas junto com 2 sócios, tá, há 10 anos atrás. E o IEG ele nasceu com um viés muito forte de consultoria. E aí, nesse momento, a nossa história, 10 anos atrás, começou a se cruzar com o Pacto, né, no ano passado. Como eu falei, a gente tinha um viés, um DNA muito forte de consultoria, a gente aproveitou o boom do mercado brasileiro de commodities, conseguiu crescer muito, se tornou uma das principais consultorias aqui brasileiras. E eu trabalhei, basicamente, com projetos de consultoria nos primeiros 7 anos de vida da empresa. Basicamente, a gente tinha lá a área de projetos, uma área de inteligência de mercado, que era uma área estratégica, dando suporte à pesquisa, e tínhamos uma pequena área de treinamentos, tá, que respondia a demandas pontuais do mercado. Em 2013, eu sempre conto essa história e mudou muito minha vida. Compartilhei outro dia com o Marcelo na história. Eu fui chamado para um projeto em Moçambique, que era um projeto para, basicamente, revolucionar a educação básica em Moçambique. A gente se uniu a 2 parceiros privados e tinha o apoio do governo de Moçambique, e era para pegar um projeto piloto, uma escola de educação básica em Moçambique, e em 2 anos tirar aquela escola do nível África mesmo, de educação muito abaixo do esperado e trazer para um nível europeu, com a formação dos gestores escolares. Felizmente, foi mais rápido do que a gente pensava. Em 15 meses, a gente conseguiu elevar aquela escola não para um padrão europeu, mas para um padrão um pouco acima até do Brasil. Isso deu um grande prazer para mim como pessoa, mas gerou também uma frustração. Esse projeto foi descontinuado logo depois. Tá? O governo de Moçambique, por alguns motivos, resolveu descontinuar o projeto. Eu voltei para o Brasil completamente transformado depois da experiência em Moçambique. Voltei realmente transformado e questionando meus valores. E aí, logo que eu cheguei no Brasil, fui chamado para mais um projeto de consultoria. Só que naquela época eu já estava sem vontade de fazer consultoria. Eu falei, cara, vou lá, porque um amigo pessoal meu era um dono aqui de uma mega empresa de massas aqui no Brasil. Eu falei, já que é para fazer, eu vou cobrar caro. Cara, cobrei o dobro do que devia cobrar. Falei, pô, se é para fazer uma coisa que eu não estou acreditando, vou cobrar caro. E ele aceitou a proposta mesmo assim. Ele aceitou a proposta, falei, caramba, não queria pegar. Sabe quando você manda, não quer pegar, e foi. E eu fui para o kickoff do projeto conversar com ele. Ele era meu amigo, a gente conseguia conversar abertamente. Paulo, o nome dele até. Eu falei, Paulo, me explica um pouquinho por que você quer contratar esse projeto da gente. Tem alguém em português aqui? Tá, ele era português, tá? Só avisando, então isso vai ser importante. Aí ele, basicamente com o sotaque dele, Rodrigo, eu preciso demitir 10% da minha mão de obra
e eu preciso que você me mostre que eu preciso demitir 10% da mão de obra. Mais ou menos, eu preciso demitir daqui, 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 daqui. Falei, Paulo, então não estou fazendo sentido. Você está querendo me pagar para eu dizer algo que você já sabe? É. Falei, Paulo, não vou fazer esse projeto. Ele, não, eu preciso fazer porque é o seguinte. Aí ele começou a abrir a verdade, né? Que o sindicato vai em cima de mim. E eu vou gastar mais com o sindicato que gasta em você, então eu preciso de uma prova científica. Falei, Paulo, tem várias provas científicas. Cara, faz o seguinte, quer uma prova científica mais básica? Demite essas pessoas. Se a empresa estiver rodando da mesma forma depois, quando o sindicato vem em cima de você, você fala, ó, a prova científica está aqui, a empresa está igual. Não posso. Falei, então faz o seguinte, uma segunda prova científica mais suave. Dá férias para esses 10% que você quer demitir, dá férias para eles. Se a empresa rodar igual, está provado que eles não são necessários nesse momento. Ah, não posso porque eu dou férias coletivas sempre em janeiro, não posso. Aquela resistência, né? Isso vai me consumindo por dentro. Falei, cara, Paulo, faz o seguinte, dá um bônus, pega os 10% melhores, pega aqueles top performance na sua empresa, dá um bônus para esse cara e fala, você vai ficar um mês com a sua família, vai ficar um mês com seu filho, com sua mulher, com a sua esposa, porque você é muito bom, um bônus. Pode? Ele aí pode, né? Meritocracia, vai até soar bem para a empresa. Aí eu falei, então, Paulo, quando esses caras voltarem, os top performance voltarem para a empresa, o que você faz? Aí foi a resposta que mudou minha vida, juro. Eu peço a autorização dele, por isso que eu conto essa história. Aí eu demito eles. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, aí você demite os piores, não pode demitir os melhores. Cara, esse dia eu voltei mega deprimido para casa, mega deprimido mesmo. Aí eu virei para minha esposa e falei, cara, quero pedir demissão do IEG, vou pedir demissão. Ah, você não pode. Falei, por que não posso? Não, você criou a empresa, não pode pedir demissão. Falei, cara, que isso, criei uma prisão, não sai mais daqui, né? Falei, não posso. Ah, você é louco. Falei, não, louco, já estou acostumado, quem me conhece, tem algumas pessoas que me conhecem, pessoas me chamam de louco, então beleza. E aí, no dia seguinte, convoquei um conselho nosso, formado pelos 3 fundadores, formado pelo Moreto, que está lá também, né? Investidor nosso, e por um executivo externo. E aí apresentei e falei, estou me demitindo. E aí até o executivo externo, chamaram de louco, falaram que não podia, normal. E o executivo externo me chamou e falou, cara, faz o seguinte, apresenta alguma coisa que você acredita, que você tenha tesão, e desenvolve aqui dentro. E eu falei, cara, eu voltei sensibilizado com a questão de educação de Moçambique, era muito crítico, sou muito crítico à educação brasileira, básica, superior, tanto faz. E eu falei, cara, quero pegar a nossa área de treinamento executivo, a nossa área de treinamento, e transformar numa escola de negócio. E colocar uma meta agressiva, na época era ser a 3ª maior escola de negócios independente do país, uma escola de negócios independente que não está vinculada a nenhuma universidade de graduação. Hoje nós somos a 2ª. Tá? E foi aí que começou a se estreitar esse caminho com o Pacto. Eu fui receber um prêmio aqui na Associação Comercial e conheci a Duda. Aí, quando eu conheci a Duda foi me apresentar o projeto do Pacto e eu fiquei completamente apaixonado, que era formar esses agentes educacionais em Manguinhos. E aí, assim que a Duda me apresentou a história do Pacto, mostrou a história dos agentes, eu me lembrei de novo do meu projeto da África. Foi como se tivesse voltado para aquela realidade. E eu me lembrei, cara, quando eu estava em Beira, não sei se aqui alguém conhece Moçambique, Beira é uma cidade que já teve seu glamour, e hoje é uma cidade bem decadente, infelizmente. Eu estava num restaurante português, sou fascinado por comida portuguesa, e estava jogando xadrez com um amigo meu, tá expatriado lá que eu encontrei, jogando xadrez, que não tinha o que fazer. Você ficava lá, jogando xadrez a noite inteira, e apareceu um menino de rua, né? E ele começou a conversar comigo, a gente pagou um bacalhau para ele. Ele falou, pô, eu podia jogar xadrez com vocês? Cara, aquilo me deu um choque, porque aquilo tirou o primeiro grande preconceito. Eu falei, pô, eu estava jogando xadrez, em nenhum momento eu convidei esse cara para jogar o jogo com a gente, porque eu achei que ele não sabia xadrez. E aí o garotinho começou a jogar xadrez comigo, cara, eu praticamente me apaixonei por esse garoto, e todo dia eu ia lá para esse mesmo lugar, eu, o meu amigo e o garoto, para jogar xadrez, era xadrez de velocidade, que você tinha ainda o cronômetro do lado. E, cara, eu virei muito amigo desse garoto, era Pedro o nome dele. Eu não sei muitos detalhes dele, porque a criança africana, você nunca sabe a idade direito, né? É uma criança muito madura, mas às vezes tem 8 anos de idade. Então, calculo que ele teria 8 e 10. E uma vez eu fiz uma pergunta para ele que, mais uma vez, mudou minha vida e me fez estar aqui hoje em dia no Pacto. Eu perguntei para o Pedro, Pedro, qual é seu sonho? Eu queria, de alguma forma, ajudar ele. E aí ele, cara, na simplicidade de uma criança, falou, não tenho sonho. Cara, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, como assim você não tem sonho? Não tenho sonho. Eu falei, cara, se você tivesse que escolher alguma coisa. Aí ele, eu escolheria ser um bicho. Cara, mas a gente tem que mergulhar na resposta da criança, né? Eu falei, cara, por que bicho? Porque a vida do bicho é bem mais fácil. Eu vejo ele tem comida, ele tem casa. Cara, aquilo me chocou muito e muito mesmo. Eu voltei no avião, me lembro refletindo sobre isso, e eu comecei a tentar, dentro da escola de negócios, desenvolver tecnologias
para ajudar essas pessoas. Porque quando ele falou que ele queria ser um bicho, gente, o que ele estava fazendo? Alguém consegue fazer a leitura profunda disso? Alguém tem alguma sugestão? Ele estava negando a existência humana. De alguma maneira ele estava falando, pô, eu não quero ser humano. Humano não vale a pena, não é legal. E aí, cara, eu comecei a questionar muito, assim, cara, como é que alguém não quer ser humano? E eu sempre faço uma dinâmica quando eu conto essa história, e eu pergunto para vocês, eu sei que é uma pergunta extremamente pesada. Posso fazer essa pergunta pesada? Tá? Que a gente está num momento de amigos, um momento sincero. Eu botei essa imagem aqui do Rio, porque esse é o contexto onde a gente vive. O Rio, sol, legal. Quem aqui nesse contexto de sol, de amizade, já pensou em tirar a própria vida? Se matar? Alguém? É pergunta pesada, não é? Acho que ninguém aqui, graças a Deus. Vou fazer uma pergunta, vou mergulhar. Não, seria situação esquisita. Eu, né, ontem, cortei aqui, não deu, mas estou aqui. Vamos fingir que o mundo acabou. O mundo acabou por completo. Tá? O mundo acabou mesmo. Apocalipse, caiu uma bomba, sei lá. Só sobrou isso. Rio totalmente destruído, Brasil totalmente destruído, mundo totalmente destruído. E só sobrou você de ser humano. Você deu sorte. Só você. Olha, já começou, hein? Quem aqui passaria pela cabeça em tirar a vida num cenário como esse? Você, eu. Fora as pessoas... Passaria pela cabeça, não que faria, passaria. Tenho certeza que algumas pessoas podem até não ter levantado aqui, a gente teve 6, 7 pessoas, 8, 9, 10, agora começou, as pessoas começaram a levantar, começaram a levantar. Por quê? Porque num cenário como esse, a gente perde a essência do ser humano. Num cenário apocalíptico, a gente perde a nossa essência, a gente deixa de ser humano. E qual é a base do ser humano? É o pertencimento. É você se sentir pertencendo a uma sociedade, se sentir pertencendo a um meio. Então, essa simulação do Apocalipse é para ver quando a gente não tem um senso de pertencimento, como perde a razão da nossa vida. Eu mergulhei mais a fundo. Tá? Depois de voltar para a África, junto com a Escola de Negócios, fui investigar que pertencimento é isso. O que causa a sensação de pertencimento na gente? E eu vejo que duas coisas causam sensação de pertencimento. A gente ter bem desenvolvido competências emocionais e competências profissionais. Tá? Basicamente isso. E é esse trabalho que a gente quer desenvolver junto com os agentes em Manguinhos. Desenvolver competências emocionais neles, socioemocionais, e desenvolver competências do quê? Profissionais neles. E é isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está aqui hoje. Tá? Resumindo, a gente fala que um ser humano, para gerar pertencimento, para sentir como ser humano, ele precisa ser uma máquina funcionando muito bem. Essa máquina precisa ter dois eixos. O eixo emocional, lá na frente, que vai guiando a direção, e o eixo profissional, que vai dando a velocidade. Um jovem, como a gente encontra no Projeto de Manguinhos, ou como a gente encontra em qualquer lugar, um jovem entre 15, 20 e 25 anos, esteja na Zona Sul, esteja em Manguinhos, esteja na África, ele possui gaps nessas competências. Nas competências emocionais e nas competências profissionais. É como se fosse, por exemplo, pneus desalinhados. O pneu da frente é composto por várias competências emocionais. O pneu de trás, várias competências profissionais. Só que quando essas competências estão desbalanceadas, como, por exemplo, eu botei aqui no eixo emocional, quando, por exemplo, o cara tem um altruísmo bem desenvolvido, mas tem uma proação um pouco desenvolvida. O que acontece? Essa roda não gira e ele não é um ser humano de alto impacto. Então, a gente precisa desenvolver metodologias que permitam o quê? A gente pegar essas duas rodas e fazer com que sejam rodas de alto impacto. E essa metodologia que a gente está aportando no Pacto. É uma metodologia que tem algumas etapas. Primeiro, um diagnóstico. Todos passaram aqui por um diagnóstico, todos os agentes manguinhos passaram por um diagnóstico. Esse diagnóstico tem uma grande base computacional que calcula os gaps emocionais e os gaps profissionais. Quando a gente fala de profissionais, a gente faz também a expectativa de mercado. A gente conversou com mais de 30 empresas procurando o seguinte: se você for contratar um jovem com esse perfil, o que você procura? Que competências vocês procuram neles e não acham? E a partir dessas competências emocionais e dessas competências profissionais, com a ajuda do nosso sistema computacional que faz isso, que a gente chama Talent to Me, a gente consegue nivelar esse eixo. E consegue fazer com que essa pessoa seja uma pessoa de alto impacto, seja uma pessoa que vai fazer a diferença realmente na sociedade. Não vou entrar profundamente, mas foram esses gaps de competências que foram encontrados. Tá? Depois eu posso passar para todo mundo e vocês olharem com detalhes, tanto na parte emocional quanto na parte profissional. Esses foram os gaps que deram suporte para quê?
deram suporte para a gente desenvolver o programa que eu chamo do Master in Life, que é um programa de empoderamento dessas 10, 15 pessoas que vão entrar de uma maneira com o pneu desbalanceado e vão sair completamente transformados. É um programa de 8 meses que a gente tem certeza que vai entregar um profissional, uma pessoa e um cidadão de alto impacto. Legal? Visto isso, eu queria trazer uma última reflexão, só que essa imagem aqui é uma imagem extremamente forte, mas eu uso ela em todo momento que eu falo de educação. Isso daqui é uma imagem tirada na África, não fui eu, foi uma imagem bem famosa, que circulou o mundo, tá? E essa imagem me lembra muito, eu tenho ela na minha cabeceira, cara, do trabalho, assim, fica no meu canto. Me lembra muito uma palestra que eu fui. Eu tenho desvio de atenção, então em palestra eu não consigo prestar atenção. Mas esse é o único treinamento que eu consegui prestar atenção. Um treinamento que eu fiz em Teresópolis há 2 anos atrás, tá? E, na verdade, eu fiz esse treinamento, que eu adoro o mundo da celebridade, sobre celebridade. Descobri que o Luciano Huck e a Angélica não estavam no treinamento. Falei, preciso fazer o treinamento, sendo bem sincero. Mas era um treinamento de liderança, que era com um japonês, tá? Muito parecido com o Mestre Miyagi. E, basicamente, ele falou, a gente vai passar 2 dias aqui, 2 dias, com conteúdo, com assuntos. Mas o desafio desses 2 dias é que, além de receber conteúdo e assuntos, vocês vão passar 2 dias sem comer. Vocês vão receber um kit de sobrevivência, tá? E a gente recebeu 2 pães, 1 litro d'água, e a gente passou o treinamento todo. Eu era gordinho na época, desesperado, tá? Querendo comida, né? No primeiro dia, no segundo dia foi um pouco melhor. E no último momento do treinamento, ele virou pra gente e perguntou, quem aqui está com fome realmente? E a gente fez uma autorreflexão, e eu vi que eu não estava mais com fome, que eu tinha me acostumado com a fome. Cara, aquilo foi um choque de realidade muito grande para mim. Pô, eu me acostumei em 2 dias com a fome. E essa foto é para lembrar que tem pessoas que se acostumam com coisas tão absurdas quanto a fome. E a mensagem final, né, é porque se a gente se acostuma com a fome, a gente se acostuma com qualquer coisa. E eu estou muito feliz aqui, porque se tem 150 pessoas aqui, são 150 pessoas que não se acomodaram. São 150 pessoas que não se acostumaram com a situação do Rio. Só para finalizar, eu tenho aqui um amuleto que eu sempre ando comigo, que é a peça de xadrez que aquele garotinho me deu no último dia. Ele me deu uma pecinha de xadrez, que é um xadrez africano, tá? Que representa os europeus contra o africano. E ele me deu essa peça para eu lembrar dele, tá? E aí eu, no avião, na volta, eu falei, pô, ele deu a coisa mais preciosa dele, que era o xadrez que ele jogava com o pai, com que ele treinava em casa, para mim. E aquele dia, no avião de volta para o Rio, eu me comprometi, eu falei, também eu vou doar a coisa mais preciosa da minha vida em prol da sociedade. E a coisa mais preciosa da minha vida é o tempo, tá? Então, a gente está aqui doando o nosso tempo. E eu queria dar para vocês de presente um amuleto como eu ganhei também. Eu pedi para distribuir, depois vocês vão receber, essa pecinha de xadrez aqui, para vocês botarem na carteira, botarem em qualquer lugar. Para quando vocês verem essa peça, lembre-se que não podem jamais se acomodar. Para sempre, sempre, sempre a gente continuar com fome. E a nossa proposta aqui é modificar a sociedade a partir da fome. Obrigado, gente. Obrigada, Rodrigo Lang, grande parceiro nosso. Agora eu quero convidar o Marcelo Andrade, da Pronatura, para falar para a gente. Obrigado, gente. É difícil seguir essas palestras fantásticas, né? Eu queria começar, então, como eu não sou tão eloquente assim, só mostrar um videozinho para criar o clima. Isso é o que a gente faz há 30 anos.
Obrigado. Eu vou ser rápido, porque a gente está com o tempo curto. Então, fica claro aqui que quando Duda nos convidou para participar, a gente ficou não só muito honrados, mas muito à vontade, porque é isso que a gente faz há 30 anos. E o Pronatura não é muito conhecido, porque nós adotamos, há 30 anos atrás, a postura de no profile. Entre high e low, a gente definiu por no. Então, a gente saiu da mídia, desapareceu, não se escondeu, obviamente, mas não aparece. Porque uma das estratégias que a gente tem é ajudar as coisas a acontecerem, contribuir com elas, mas dar luz a quem precisa da luz. E essas pessoas que se empoderam com a luz fazem mais e têm mais valor. Nós somos o apoio a elas. Isso é que é o nosso, que nos cabe. O nosso papel com as agências as agências sempre foram, nesses 30 anos, o pilar do que a gente construiu. E elas significam não só o empoderamento da sociedade local, para cuidar da própria vida, como a independência delas. O nosso principal fator de sucesso é nos tornarmos obsoletos. E nós já conquistamos esse sucesso em vários lugares. Por falar em África, por exemplo, nós temos um projeto nosso no Delta do Níger que ficou independente a partir do 24º ano. Demorou muito tempo. Essas agências que nós montamos, elas têm uma participação profunda da sociedade, dentro de uma estrutura de priorização e de definição de rumos e de investimentos, e nós temos sempre a gestão profissional. A gestão profissional é independente da tomada de decisão. Ela tem que ser profissional porque ela tem que ter as características de formação que a tornam capaz, tornam uma agência dessas, faz ela ser capaz de executar as coisas, fazê-las acontecer. Essa formação, tudo que foi dito aqui até agora, é a base da realização desse potencial. Então, toda a região tem potencial. No Rio de Janeiro, nós temos quase 1/3 da nossa população que não tem o seu potencial realizado. E eu acredito que, em termos de ativos, eu sou tão otimista quanto o Paulo. Eu acho que o nosso país pode ser um grande líder e pode liderar o mundo nesse pulo da economia não sustentável para sustentável. Nós temos 2 grandes ativos no Brasil, na minha opinião. Em segundo lugar, são os nossos recursos naturais. Eu acho que nós temos mais e mais vastos do que qualquer outro país. Em primeiro lugar, eu acho que é a nossa gente empreendedora. E nós temos a capacidade de influenciar isso. Voltando ao exemplo de Moçambique, hoje, o ministro da Educação vai retomar isso tudo, vai estar dando um impulso muito grande. Esse ministro da Educação de Moçambique hoje, quando ele foi convidado, ele negociou com o presidente recentemente eleito que ele só viria se tivesse 22% do PIB dedicado à educação. E ele conseguiu. Eu fiquei morrendo de inveja, como brasileiro. E eu não sei se eles vão entregar os 22%, mas ele conseguiu a promessa, pelo menos. Esse cara foi formado num projeto nosso na Amazônia. Nós apoiamos a formação dele exatamente da maneira como o Cariocas quer fazer. Então, a gente acredita nisso muito. Agora, falando de agência especificamente, nós tentamos transferir para essas estruturas de crescimento econômico e social dessas locais, construir uma economia de base, a Pronatura se estrutura como uma agência de desenvolvimento, nós tentamos trazer o máximo possível do conhecimento do setor privado, do setor financeiro. Porque para você atingir escala, para você chamar um projeto bem-sucedido, para transformar esse projeto bem-sucedido numa solução, você precisa ter escala. É por isso que a proposta de escalabilidade e reprodutibilidade do Cariocas é tão importante. Então, para fazer escala, você tem que ter grana. Um grande amigo, muito poderoso, um dos primeiros pensadores da coisa da conservação, há 30, 40 anos atrás, dizia que conservação sem dinheiro é conversação. Você tem que ter dinheiro. E, para ter dinheiro, você precisa do setor privado, você precisa do setor financeiro. E existem 2 dinheiros que se conversam muito poucos, historicamente. O dinheiro a fundo perdido e o dinheiro de investimento privado. Se botar esses 2 para conversar, você vai acabar tendo, de forma, obviamente, ética e com as suas separações devidas, você vai ter um oferecendo a possibilidade de desenvolvimento do outro e oferecendo o retorno para o outro.
O retorno para o setor privado, dinheiro privado de investimento, é muito simples, é capital. Você vai lá, você tem números, é fácil medir. O retorno do dinheiro sem fim lucrativo, que também precisa haver, é claro que o dinheiro sem fim lucrativo investido, se você chama de investimento, você tem que ter um retorno. Não é financeiro, porque não é o propósito, mas você tem que ter o retorno é aquilo para que ele foi pretendido. Se é educação, quantos foram educados. Mas não adianta só educar, você precisa educar. O que o cara vai fazer com a educação? Ele quer melhorar de vida, ele quer ter uma melhor qualidade de vida para ele, para a família dele e para a sociedade. Então, se você consegue melhorar a educação e a capacidade desse indivíduo, você consegue minimizar o risco percebido pelo investidor privado. Então, se você vai construir uma economia numa região, seja numa favela, seja num lugar em beira, você vai precisar ter investidores privados, investidores governamentais, você vai ter que ter investimento sem fim lucrativo. Se você conseguir organizar esses investimentos de uma forma que um seja o retorno do outro e um tire o risco do primeiro, você consegue sucesso. Foi assim que a gente trabalhou 30 anos e deu certo. Então, a nossa proposta é trazer essa experiência para as agências e, obviamente, uma das características principais das agências que a gente montou por aí, todos esses 30 anos, a característica principal delas é que elas são sempre diferentes umas das outras. Então, você tem um conceito base e depois você adapta e customiza para aquele lugar. E última coisa que eu queria dizer é que eu acredito muito no Rio de Janeiro e no potencial que a gente tem aqui. Nós temos uma das populações mais empreendedoras e criativas. Portanto, a economia criativa é um patrimônio que a gente tem, muito pouco explorado. O André acabou de dizer aqui que tinha 200 toneladas que deixaram de cair na Bahia, por mês. Isso pode ser um liability grande, pode ser um passivo fantástico, mas o ativo que isso pode se transformar é fantástico. É só você... Hoje está indo para o aterro. Então, é um passivo, né? Você custa dinheiro e espaço e emite e tal. Você pode transformar em ativo, completamente. E eu queria dizer o poder, falar um pouquinho sobre o poder, 1 minuto sobre o poder das conexões. A filosofia do Carioca é exatamente o que a gente faz num lugar mais focado, que são as redes, a integração. Eu estou aqui hoje, a gente se conheceu já há muitos anos, já se identificou desde então, e isso foi provido por uma moça que está sentada aqui, que é uma das minhas gurus, que nos apresentou. Você está lembrada? Então, rede é um negócio poderoso, e é isso que a gente faz, a gente multiplica as capacidades. Muito obrigado. E aí, eu queria só fazer uma parte, principalmente para a galera que está aí de Manguinhos, né? Assim, a gente vai apresentar a ideia toda, e aí temos o Rumba aqui, não é só o Robson, então a gente tem uma composição de saber que é muito importante. Então, assim, tudo que a gente quer levar para a comunidade, na verdade, é uma troca de saber que a gente já vem exercendo. Está ali o Gabriel também, nosso grande parceiro. Então, assim, a gente está fazendo um projeto que nasce da base. A gente está financiando primeiro os agentes locais, tudo da base. Isso daqui não é um projeto vindo de cima para baixo, é um projeto que está sendo construído com a comunidade de Manguinhos. É ou não é, Gabriel? Então, beleza. Então, o Rick vai encerrar rapidinho, porque está todo mundo com fome, porque tem coffee break, e a gente está muito atrasado. Nós mexemos no nosso horário de uma maneira incrível, vamos ter que fazer um milagre, mas vamos seguindo. Rick, por favor. Bom dia. A Duda me pediu para falar sobre por que uma pessoa acaba virando um cariocas em ação. Essa pequena fala minha é pessoal, quer dizer, ela pediu que eu fosse bastante pessoal. Por que uma pessoa acaba... eu sou especializado nisso, realidade imaginada. Essa é uma imagem de 40 mil anos atrás e mostra é a imagem antropomórfica mais antiga do mundo e mostra um ser humano com a cabeça de leão. Ou seja, isso significa o seguinte: a tribo aceitava a ideia de que ela tinha a força do leão. Ou seja, 40 mil anos atrás a gente criava símbolos. E eu sou especializado nisso e vivi minha vida inteira fazendo isso.
dinheiro, economia, mercado, empresas são realidades imaginadas. Não existe na natureza. Não existe pé de economia na natureza. Não existe isso. A gente cria e vive em cima disso. E eu era um bom profissional dessa área. A minha área, particularmente, era de storytelling, marca, branding e marketing. Quer dizer, a gente cria coisas que não existem. A gente desenvolve situações imaginadas e que as pessoas compartilham, na verdade. Ok? Aí eu tive uma realidade traumática. Eu tive um problema mitral e eu fiz uma operação no coração. E a operação no coração é meio traumático. E quando eu saí da operação, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo? Eu não estou gostando muito das realidades imaginárias que eu estou trabalhando. Eu estou vendendo coisas, que eu não acreditava. Eu comecei a procurar coisas, né? Por que eu estou aqui? Eu não estava gostando muito disso que eu estava, no meio que eu estava trabalhando. Eu comecei a dar aulas das coisas que eu acreditava e eu achava que o que eu sabia dava para empoderar pessoas. Eu sempre acreditei que pessoas empoderadas conseguiam construir coisas diferentes. Comecei a dar aula eu criei 2 matérias e, depois disso, outra realidade traumática, o Rio de Janeiro entrou na minha casa. E eu e minha mulher fomos assaltados dentro de casa e foram 4 horas de horror e terror. E quando tudo acabou, no dia seguinte, a gente pensou o que a gente faz, se a gente continua aqui ou não. Nessa época, eu tinha 2 filhas, uma morando na Itália, outra nos Estados Unidos. Eu tenho passaporte alemão, eu fiquei pensando o que eu estou fazendo no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro invade a minha casa. E eu fiquei bastante preocupado, porque estava na hora de eu ir embora, e aí minha mulher dizia assim para mim, pô, você acredita tanto nas coisas que você faz, né? E o mindset do design thinking usa muito empatia, colaboração, criatividade, prototipagem e transdisciplinaridade. Por que você não procura uma causa para que você possa trabalhar isso e continuar? Um porquê para viver, né? Aí a gente resolveu ficar e logo depois eu conheci a Duda. Então, e o porquê para viver virou pacto, virou Cariocas em Ação, e obrigado a vocês todos, porque... O Rick não é só nosso parceiro, é nossa inspiração, nosso querido. Muito obrigado, obrigada a todos. Bom, nós estamos em Manguinhos há 6 meses, em campo, trabalhando, nos reunindo e já atuando. E hoje a gente vai oficializar aqui, com os nossos acordos, quem de fato já está trabalhando. Então, eu quero chamar, Paula, aí você me ajuda aqui, primeiro o Vinícius Monteiro, que é assessor para populações e desenvolvimento e representa o senhor Jaime Nadal, que vai estar no nosso almoço na sexta-feira, representando o UNFPA do Brasil. Eu quero também chamar o Carlos Alberto Figueiredo da Silva, vice-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação da Uniswan, que também agora é nosso parceiro. Quero chamar o Conselho Comunitário de Manguinhos, com Patrícia Evangelista, que é ativista comunitária e membro do Conselho Comunitário de Manguinhos. O Instituto de Engenharia e Gestão, o IEG, que está aqui com a gente, a Pronatura, o Marcelo de Andrade, que está com a gente, e o Protocolo de Intenções do Caminho Melhor Jovem, com a Secretaria de Lazer, com Alexson Fernandes, coordenador do programa Caminho Melhor Jovem. Por favor.